Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como editar registros da entidade Employee pelo React. Já estou com o Windows funcionando, vou dar 2 cliques na pasta de Backend. Aqui dentro da pasta vou clicar com o botão direito, vou em Git Bash Here. Quando o terminal abrir, eu vou digitar yarn dev e vou dar um Enter. Com o servidor já funcionando, vou minimizar essa janela, fechar esta outra e abrir o React. Vou clicar com o botão direito em cima da pasta e vou em abrir com code. Com o React aberto, vou clicar aqui no terminal e vou criar a branch para eu começar o desenvolvimento. Vou digitar git checkout -b feature 39-edit-employee. Esse nome é o nome da branch, você pode colocar o nome que quiser. Vou dar um Enter. Com a branch criada e já aqui com ela selecionada, vou vir aqui no meu bloco de comandos e aqui eu vou fazer algumas alterações. Então eu já posso copiar e colar aqui a informação. Essa informação já estou com ela pronta, você pode copiar aí também para que fique pronto para você se você estiver fazendo este procedimento de salvar no GitHub. Então com isso aqui já colado, vou dar um Ctrl S para salvar e aí vou começar com a implementação do Edit. Primeiramente eu vou vir aqui no Show, dar 2 cliques nele. Agora eu vou vir aqui nesse local, vou fechar aqui esse menu, clicando lá, aí ele abre esse espaço, vou procurar pela informação aqui de onDelete, que é justamente essa aqui, e aí eu vou copiar a mesma informação e colar logo acima. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Dá um Ctrl C aqui, e logo acima do Employee eu coloco essa informação, que é aqui do H4. Vou apertar Shift Alt F para ele formatar aqui o meu programa. Feito esse procedimento, já está tudo formatado. Então agora eu vou fazer as alterações necessárias aqui para utilizar o Edit. Aqui logo nesse local eu vou só adicionar mais uma informação aqui. E aqui eu vou trocar esse delete aqui por edit. Eu vou selecionar aqui a parte delete e colocar edit. Aqui também eu vou trocar esse ícone aqui. Então eu vou vir aqui em cima, onde ele está importado, e vou criar outra importação aqui do lado. Então vou pôr uma vírgula e procurar o FAPEN Pencil Out. É justamente esse aqui. Então agora eu vou dar 2 cliques nele, vou dar um Ctrl C, vou rolar até embaixo e trocar aqui por esse aqui. Vou dar um Ctrl V. E um Ctrl E, não vou dar o Ctrl S ainda porque eu tenho que implementar o onEdit. Então eu vou vir aqui em cima, logo abaixo do onDelete, eu vou implementar o onEdit. Na verdade, eu vou colocar acima porque lá como eu coloquei acima, aqui eu vou colocar acima também para ficar na ordem. Pode colocar aí na sequência que você achar melhor, não faz diferença. Então vou colocar aqui a chamada da função com o arrow function. E aí quando ele chegar aqui, a única coisa que eu vou fazer é um history.push. E aí eu vou mandar ele diretamente lá para uma página que eu vou criar, que vai se chamar Employee Edit. E aí eu vou passar como parâmetro o ID, como eu fiz aqui no Delete. Só que aqui eu não passei parâmetro, não foi no Delete, foi no... Eu acho que é a primeira vez que eu estou passando esse parâmetro aqui. Então o que acontece aqui é o seguinte, quando eu venho aqui, eu acho que no show eu passei, fui lá no... Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui no Employee List. Se eu rolar aqui para cima, aí sim, ó.
Aqui no OnShow eu chamei o OnShow, o Employee Show e passei o ID. Então isso aqui já foi visto. Então se você observar aqui, o procedimento é basicamente o mesmo. Eu vou passar o parâmetro de ID lá para a página Employee Edit. Então eu vou ter que criá-la aqui, né? Vou vir aqui, clicar no arquivo e criar o Employee Edit.js. Vou dar um Enter. E aí aqui eu vou importar o React da biblioteca React. E aqui logo abaixo eu vou exportar, como é somente um export que eu vou utilizar aqui, então eu uso default. E aí eu vou exportar uma função. Aqui ele fez algo de errado. Function. Na verdade é assim. E aí eu vou colocar o nome aqui do arquivo, que eu vou colocar como Employee Edit. E aí eu fecho aqui e faço dessa forma. E aqui eu tenho que fazer um return. Para fazer o return eu coloco dessa forma aqui e retorno uma div. E nessa div eu posso escrever qualquer coisa. Vou escrever aqui hello from employee edit. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu vou voltar aqui também no employee show e dar um Ctrl S. Na verdade eu vou chamar. Não, vou primeiro dar um Ctrl S para salvar aqui. E eu não startei ainda o servidor de React. Então eu tenho só o de backend que eu startei. Aqui para eu iniciar o servidor, vou dar um yarn start. Vou dar um enter. E aí aqui agora eu vou dar 2 cliques. Quando eu der 2 cliques, aí ele aparece a informação do show. E aqui no show tem o delete que nós já fizemos em vídeos anteriores. E agora tem o edit. Então ao clicar no edit, ele vai para eu fazer uma pergunta. Se eu quero realmente editar. Se eu cancelar, ele não faz nada. Aí eu venho aqui, clico novamente. Se eu quiser, eu clico OK. Quando eu clico OK, ele vai e muda aqui para o direcionamento de Employee Edit. Só que ele não está encontrando nada. Por quê? Porque eu não coloquei a informação no roteamento. Então eu tenho que vir aqui no roteador do... Deixa eu só fechar essa janela aqui. Esse aqui também não. Deixa eu ver, cadê? Aqui embaixo, se eu vier aqui, estou no Routes. Aí eu tenho que vir aqui e criar uma página. Criar um link que vai lá para o Employee List. Employee, na verdade, é Employee Edit. Vou trocar aqui e trocar aqui também. Employee Edit. Pronto, aqui ele importou aqui em cima, então vou dar um Ctrl S para salvar. Aí se eu vier aqui agora, ele já traz a informação do Employee Edit. Agora eu vou ir lá novamente, vou fechar essa janela que eu não vou precisar dela mais. Aqui no Employee Edit eu vou fazer algumas alterações. Primeiramente, eu vou chamar o History. Vamos fazer o History. E aí o History ele vai pegar essa informação aqui, ó, que está aqui, ó, que é o Edit. Então eu tenho que capturar essa informação do Edit. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, colocar ela aqui nesse local. Então eu vou criar aqui um const ID, vou colocar um igual aqui, pegar o History, e aí do History eu pego Location, e do Location eu pego State. Feito isso, eu já tenho o ID, então vou só colocar aqui um console log e imprimir o ID para ver se ele está realmente chegando aqui. Dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, clicar aqui com o botão direito, inspecionar, e aqui eu venho em console. E aqui apareceu o número do ID. Vou fechar um pouco isso aqui para ele sair lá do menu. Então agora, se eu vier aqui novamente, vir aqui no 5 e clicar em Edit, OK, ele vai trazer o 5. Então, eu vou voltar aqui, já que eu já tenho o ID, eu posso trazer
o registro que vai ser editado. Então eu vou utilizar o useEffect, e aí ele vai importar aqui em cima. O useEffect eu tenho que colocar ele dessa forma aqui, ó. Eu coloco a arrow function dentro do parâmetro, e aí eu passo também aqui do lado de fora uma lista de parâmetros. Aí aqui dentro dessas chaves eu posso criar um método. Aí o método que eu vou criar vai ser o reload employee e passar o ID como parâmetro. Só que esse ID, para chegar até aqui, eu tenho que vir e passá-lo aqui. Então ele sai daqui, vem para cá, daqui ele vem para cá, e daqui eu chamo ele aqui de fora. Vou fazer um const reload employee. Deixa eu corrigir a escrita aqui, reload employee. E aí eu vou chamar um async. Por quê? Porque eu vou lá no servidor de back-end buscar a informação. Vou receber como parâmetro aqui o ID, que é justamente esse ID aqui que está sendo enviado. Ele vai chegar aqui, eu vou usar a arrow function e ir no servidor. Então, eu vou utilizar o try-catch, porque eu vou lá no servidor. Se ele der algum erro, eu já faço a tratativa de erro aqui. Porque aí eu coloco um console.error e já imprimo o error. Que ele vai chegar lá vai sair aqui para mim no console. Então volto aqui, já que eu já tenho o console error, aí eu vou vir aqui e criar uma constante que vai receber o chamado, a resposta lá do servidor. E aí eu vou utilizar o await. O await vai buscar um employee, e aqui eu já tenho até ele aqui, que é pelo ID. Então vou colocar aqui o ID. Feito este procedimento, quando ele trouxer aqui, será que eu acho que eu já fiz essa chamada de employee pelo ID. Onde que eu usei isso aqui? Ah, certo, aqui no show. Então eu já tenho essa informação. Aí eu vou vir aqui e setar este procedimento aqui numa variável. Então eu vou vir logo aqui em cima, criar na verdade uma constante, que eu vou colocar o nome nela de employee. E aí eu tenho que colocar o set employee para setar a informação. Vou usar o useState e começar com um objeto vazio. Feito isso, ele vai vir aqui, ó, quando ele chamar, ir lá no servidor e chamar, ele vai lá no service aqui, ó, ele importou aqui em cima. Então ele vai lá no service, trazer a informação. Quando ele trouxer a informação, eu vou setar essa informação no setEmployee. Ou seja, eu vou adicionar o registro que ele trouxe lá do servidor nessa variável. E aí também eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui logo na sequência uma nova constante, que eu vou colocar o nome nela de name. Que esse name aqui é justamente um dos parâmetros que tem lá na entidade employee. Então eu vou colocar aqui o useState, e aí esse name aqui é uma string, então eu já coloco ele aqui. Vou criar também uma position, que também é outro parâmetro, e aí vou colocar também o useState como iniciando com uma string vazia. Feito esse procedimento aqui, ó, eu vou fazer o set name. De onde vem esse name? Vem da entidade employee. Então eu venho na entidade employee e busco o parâmetro, na verdade, busco o atributo name. Feito isso, eu vou setar o name aqui deste name daqui. E vou fazer a mesma coisa com o position. Vou setar o employee position justamente nessa variável position aqui. Então eu já tenho as informações setadas. Aí
eu vou criar mais uma informação, que no caso aqui é se der algum erro. Então eu vou colocar aqui o employee error e o set employee error. Isso aqui também é uma string, então eu vou iniciar como uma string. Feito isso, eu já tenho aqui algumas informações, aí eu posso setar aqui primeiro, né, esse erro, set employee error. Eu seto ele aqui se caso ele der o erro. Se não der erro, ele entra aqui e seta no employee. Então vou direcionar aqui para baixo, vou apagar essa informação que está dentro do edit aqui. E aí aqui eu vou criar as configurações com class name, vou chamar um card. E aqui dentro do card eu vou criar um class name com um card body. E aqui dentro do card body eu vou criar uma codificação onde eu vou chamar o employee error. E se caso esse employee error tiver preenchido, eu tenho que acessar aqui. Se caso ele não tiver preenchido, eu acesso aqui. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui uma informação. Se der algum erro, eu vou colocar uma div. E nessa div, eu vou colocar apenas um H2. Então, primeiramente, fechar a div aqui, senão depois eu esqueço. Isso, agora eu coloco um H2. E aí, eu digito aqui. Alguma coisa está errada. E notifique seu administrador de sistema. Dessa forma aqui. E se eu quiser também aqui logo abaixo, eu posso criar um parágrafo e escrever o employee error que vem lá do servidor. Do servidor não, que vem da API aqui. E aí eu dou um Ctrl S, na verdade nem vou dar um Ctrl S aqui porque já vai dar o erro mesmo. O que eu vou fazer é escrever aqui nesse campo as informações, já que se der certo, então ele vai trazer a informação lá do servidor, que é a informação de um registro. E aí esse registro eu vou colocar ele em uma linha com um pad de 2. Isso aqui já foi visto em outras aulas, então você não vai ter dificuldade dessa informação aqui. Feito isso, nessa div aqui eu já tenho essa informação, e aí eu vou criar aqui colunas que vai suportar essas informações aqui, né? Então a minha coluna ela vai ter um tamanho de 4, ou seja, então eu vou ter 3 colunas de tamanho 4, porque ela é dividida em 12, né? Então tem o tamanho 4, e aqui eu tenho o PX, que é a parte que vai assim, ó, que é o pad de cima e de baixo, e o PY que é de um lado e do outro. Então eu gosto de colocar dessa forma aqui. E aí, aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui, porque eu vou ter 3 colunas, né? Cada uma de tamanho 4. Então eu vou vir aqui e replicar a informação. Só que aqui eu deixo só pad de 2 nas outras, que é de todos os ângulos, ele vai ter pad 2. E nesse primeiro aqui ele não fechou a div, aqui ele não fecha sozinho, então sempre dá problema. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui, um Ctrl V. Isso. Agora aqui nessa primeira, eu vou colocar uma informação para ele, é só um botão para ele voltar. Então esse botão ele já deve estar, acho que no show tem essa informação. Então vou vir aqui, deixa eu verificar aqui, ó. É justamente esse botão aqui, ó. Então eu vou copiar aqui tudo, ó, que está dentro
do div. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e um Ctrl V aqui. Feito isso, eu aperto Shift Alt F, aí ele formata a informação. E aí que eu acho que eu não preciso mudar nada. Por enquanto ele vai ficar dessa forma aqui. Então vou vir aqui novamente no Show e copiar aqui em cima o back, on back. Vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V logo aqui em cima também. Pode ser nessa parte aqui, ó. Pronto. Isso aqui não precisa alterar também não. Agora eu vou vir aqui na próxima sequência. Aí aqui eu vou vir aqui na segunda coluna e vou criar uma card. Então eu coloco aqui class name, card, vou colocar como fundo primário e também vou adicionar texto branco. Vou fechar a div e aí eu volto aqui agora e dentro desse card eu vou criar o card header. Então vem aqui, coloco o class name e eu coloco card traço header. Eu vou colocar um deflex, justify, esse aqui nós já vimos também lá em outros locais. Content, eu acho que foi lá no show, between. Aí eu vou fechar aqui a div. Aqui agora eu venho aqui dentro e coloco um H4. E dentro desse H4 eu coloco o class name com um card texto. E aí aqui eu posso escrever algumas informações. No caso eu vou escrever só o nome do employee, que é um título, e vou colocar aqui um número. E aí você pode colocar dessa forma aqui. E aí eu vou trazer aqui o employee.id, que vai aparecer um número lá dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele apareceu, deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Então ele já está trazendo algumas informações. Vou voltar aqui e vou vir aqui logo embaixo aqui na sequência do card header e criar um div class name. E nesse class name eu vou criar um card body. Fechar a div. E aí dentro do card body eu vou colocar o form. E dentro do form eu vou colocar outra div. Essa div aqui, ela vai ser o form group. E aí dentro dele eu vou colocar um label com HTML form, que vai trazer o ID do name. E aqui um class name para colocar o form control label. É somente para personalizar aqui esta informação. E aí eu coloco aqui o nome, que será um label que vai aparecer. Com o Ctrl S aqui, eu posso vir aqui e ele trouxe aqui a informação. Então agora eu tenho que preencher esse label com um input. E aí esse input eu vou já fechá-lo aqui. E aqui dentro dele eu vou trazer algumas informações, como tipo, que vai ser do tipo texto. O ID, que é o ID referente a esse label aqui, que é o nome. E também vou preencher o class name, que vai ser do tipo form control. E aí
aqui dentro dele eu vou ter um valor. Esse valor é aquela parte onde se preenche a informação. Então eu vou utilizar o name. Esse name ele vai ser alterado. Então quando eu digitar, quando eu fizer isso aqui, ele vai preencher na verdade o valor. Então o que tem no name vai vir para cá. Então se eu já tiver setado alguma informação, ele vai vir aqui e setar essa informação aqui dentro. Então já está aqui, ó, nome 5. E aí, se eu quiser fazer alguma alteração nesse nome 5, eu vou fazer aqui no onChange. Então, através do onChange eu faço a alteração. Aí eu vou chamar um método chamado onChange também. Só que é onChangeName. Aí eu tenho que criar esse método aqui em cima. Então eu vou rolar aqui. E logo abaixo aqui do onBack, eu vou criar aqui o const onChangeName e vou receber um evento como parâmetro. E aqui eu chamo a Faction e seto o nome justamente na variável. E esse nome vai vir do evento.target.value, que é o valor que eu acrescentei lá. Então vou vir aqui novamente embaixo. Esse valor aqui vai ser setado quando eu fizer a troca da informação. Então aqui também eu vou copiar essa informação aqui toda, que vai ser isso aqui. Vou dar um Ctrl C e aqui embaixo um Ctrl V. E agora eu vou trocar por position. E aí eu troco aqui também o título e o ID. Aqui também no valor e aqui no método. Então, se eu troquei o método aqui, eu tenho que vir aqui e criar um também para o position. Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V e aí eu troco aqui por position. E aqui também. Pronto. Agora eu já tenho as informações. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou rolar aqui para baixo novamente. Aí aqui logo abaixo aqui do body, deixa eu marcar aqui para ver onde está. Aqui, ó. Nesse local aqui eu vou criar um footer. Então div class name. Isto. E aqui eu vou colocar um card footer. E aqui dentro desse, deixa eu fechar aqui a div. Aqui dentro deste card footer, eu vou trazer a mesma informação lá de cima. Então eu acho que eu já tenho ela até aqui copiada. Não, não tem não. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para tirar essa informação daqui. Não deu certo, Ctrl Z. Isso, agora sim. E aqui eu vou fazer algo diferente. Eu vou vir aqui, ó, pegar aqui no list. Ou não, no show. Já está aberto aqui. Vou lá no finalzinho do show e pegar o footer do show. Ó, vou pegar toda essa informação aqui, ó, do footer. Então vou copiar tudo que está aqui. É o form. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e aqui dentro do footer eu coloco Ctrl V, aperto Shift Alt F para formatar. Aí deixa eu verificar aqui informação, aí eu tenho que importar esse moment. Então vou rolar para cima aqui, deixa eu chegar para cá e aqui em cima eu faço o import. Import moment from moment. Isso aqui já foi instalado em vídeos anteriores. Então você já tem essa informação. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí eu venho aqui e ele traz informações. Observe que aqui eu não tenho como alterar, porque isso aqui não é editado por mim, é editado lá no servidor. Por exemplo, o create
é adicionado quando é criado o registro, e o update quando é editado. Então, justamente quando nós clicarmos aqui em editar, ele vai mudar isso aqui. Aqui agora você pode alterar. Você pode escrever aqui o que quiser aqui, ó, e ele vai... Aí você tem que clicar em Edit. Então nós temos que criar um botão aqui para fazer a edição. Aí logo abaixo aqui, ó, eu vou fazer um outro card footer. Não tem problema repetir. Então vou colocar aqui um class name e um card footer. Fechar a div. Pronto. Aí aqui agora eu vou criar um botão. E aí ele vai ter também o class name como btn outline light rounded circle e btn lg. Aqui vou chegar um pouquinho para cá. Aqui na sequência eu vou criar um onClick, porque quando clicar nele ele vai chamar a função toEdit. E aí na função toEdit, aqui eu vou só finalizar o botão, digitar aqui um edit, e aí vou criar aqui em cima a função toEdit. Logo abaixo aqui eu vou colocar const toEdit async e pegar o evento. Chamar aerofunction aqui, colocar o evento.prevent event. Prevent default, na verdade. E agora eu pego employee.name e altero ele com o name. Pego o employee.position e altero com o position. Feito isso, eu já vou ter alterado as informações. Aí eu vou chamar o await e criar um método para ir no servidor fazer a edição. Vou passar o ID e o employee. Esse ID é justamente esse ID que eu trouxe aqui, que eu estou manipulando. Então eu já tenho ele aqui, não preciso passar como parâmetro para o toEdit. Aí quando ele chegou aqui, eu tenho essas informações já. Aí ele vai lá no servidor. Quando ele for no servidor e fizer a atualização do registro, eu vou chamar um goback, para ele voltar lá para a página do show, que foi da onde ele veio informado. Então agora eu tenho que criar aqui o put employee lá no service. Vou abrir o service aqui. Vou rolar aqui para o final, e aí aqui no final eu crio um export const e um put employee. Aí o async. E aqui agora eu vou desmembrar as informações dentro do parâmetro. Então vou receber o ID e vou receber também o name, o position e deixa eu escrever certo aqui. Position e o created underline at. Essas informações elas estão sendo passadas aqui por esse employee aqui. Ó. Essa entidade ela tem as informações. Então ela está sendo enviada para cá, para o service, e quando chega aqui eu desmembro as informações que já estão lá dentro. Só captura essas informações que são as que eu vou enviar para o servidor. Então aqui eu coloco a aerofunction e aí eu chamo o await para chamar a API Axios.
e eu vou mandar pelo PUT, que já foi criado lá no servidor. E aí o PUT, ele tem aqui uma rota que é employees. Dessa rota ela recebe aqui um parâmetro, né? Então eu vou passar esse parâmetro que é o ID. E também um corpo. E esse corpo ele vai aqui dentro que é o name, o position e o created at. Quando fizer isso, ele vai lá no servidor, edita, volta para cá. Quando ele voltar aqui, ele vai e faz o back. Então eu clico aqui, dou um Ctrl espaço e atualiza aqui a lista de imports aqui em cima. Justamente nesse local aqui. Ó. Feito isso, eu posso dar um Ctrl S para salvar e praticamente está feito o procedimento de edição. Então vou testar aqui. Aqui ele vai atualizar a página, né? Eu posso voltar aqui também e escolher um outro aqui. Vamos escolher o 6. Aí eu venho aqui em editar, sim, né? Ok. Aí aqui eu tenho a opção de editar. Eu vou colocar aqui name 6 edit e edit aqui também. Observe que ele foi criado há 40 minutos atrás, então eu vou clicar em edit. Feito esse procedimento, ele fez aqui a alteração e aqui ele mudou em cima também para 2 horas. Bom, deve que na hora que eu inseri ele estava com aquela informação estava sem atualizar. Agora ele atualizou para 2 horas e há poucos segundos atrás. Então foi feito a atualização. Posso vir aqui, que ele está atualizado, clicar nele novamente, ele está atualizado. Se eu vier aqui e pegar um outro que não está atualizado, tem essa informação aqui. Desta forma aqui, pronto, ele já está feito o procedimento de edição. Então agora eu vou salvar a branch dessa programação que eu fiz aqui. Vou fechar aqui e fechar esse aqui. Então já está aqui as informações da branch, que é a 39. Vou vir aqui e encerrar o programa com um Ctrl C e um S e dar um Enter. Agora eu vou digitar git status, dar um Enter. Vou digitar aqui o git add ponto, dar um Enter. Vou pegar essa informação aqui, Ctrl C e um Ctrl V aqui, dar um Enter. Vou vir e pegar essa informação aqui, Ctrl C e um Ctrl V aqui e dar um Enter. Feito o procedimento, vou apertar Ctrl e dar um clique aqui no link. Ele vai chamar aqui na internet a informação. Eu rolo um pouco para baixo, tem aqui Create Pull Request, eu clico nele. Ele troca de página, eu rolo um pouco para baixo, clico em Merge Pull Request e depois em Confirm Merge. Feito isso, ele deu sucesso aqui, eu posso fechar a janela, posso fechar essa janela aqui também. E aí aqui eu pego o Git Main Checkout, o Git Checkout Main. Digito aqui e também agora eu digito Git Pull, dou um Enter. Feito esse procedimento, já está finalizado aqui a implementação da edição do registro. Posso fechar a janela aqui, dou um Ctrl C aqui e aí posso fechar aqui em cima no xizinho e está finalizado a nossa programação. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.